Saudações, nobres alunos, bem-vindos a mais uma aula do regime letivo remoto. Hoje falaremos de vários assuntos. E depois da aula de hoje eu vou gravar uma outra aula mais curta só para a gente fazer uma revisão da prova da semana que vem, ok? Vamos lá. Vamos falar de repristinação. Nome estranho, né? Sugere algo complicado, difícil. Não é tão complicado, não é tão difícil. É um assunto até bem interessante. Vamos lá. Lendo o conceito está na Lei de Introdução ao Direito, um conceito legal, uma vez que está previsto em lei. Ele diz o seguinte: repristinação, o fenômeno pelo qual uma norma jurídica revogada, nós já aprendemos o que é revogação, né? Uma norma jurídica revogada, num primeiro momento ela deixa de existir, volta automaticamente a ser válida pela perda de validade ou vigência da norma revogadora. O nome disso é repristinação. O conceito de repente não dá para entender. Deixa eu tentar explicar isso melhor. Pensa que a gente tem um quadro na nossa frente, um quadro branco, igual aquele que a gente tem em sala de aula, tá bom? Eu estou desenhando uma linha do tempo ali. Eu tenho um processo legislativo, nós já estudamos o processo legislativo, fase a fase, passo a passo. E há um projeto de lei, esse projeto de lei passa por todo o processo, até que ele é aprovado, ele se torna lei, ganha um número, tá bom? E entra em vigor. Passa pela vacatio legis, os senhores já sabem o que é vacatio legis. Aí a lei A entra em vigor. A lei A está em vigor. Está lá produzindo seus efeitos, todo mundo segue, já é obrigatória. Está lá, lei A. Lá na frente surge um outro projeto de lei. Esse projeto de lei também passa pelo processo legislativo. Esse projeto de lei também é aprovado, passa pela vacatio legis e entra em vigor. A lei B revoga a lei A. A lei A está em vigor, ela vai perder a sua vigência, o seu vigor, em virtude da revogação promovida pela lei B. Aí a lei B começa a ter vigência e vigor. Está lá a lei B, obrigatória, seguida por todos, estudada no curso de Direito. Todos os profissionais do direito estão estudando a lei B, já sabem operá-la, ela já está valendo. Lá na frente, surge um outro projeto de lei. Esse projeto de lei também passa pelo processo legislativo de forma regular, é aprovado, ganha o número, passa pela vacatio legis e entra em vigor. Entra em vigor a lei C. A lei C revogou a lei B, que por sua vez revogou a lei A. Veja, a lei A estava valendo, a lei B revogou a lei A. Depois veio a lei C e revogou a lei B. Olha o raciocínio. Se foi a lei B que retirou a validade da lei A, através de uma revogação, se a lei C revogou a lei B, a lei A voltaria a ter validade, vigência e vigor. Estão entendendo isso? Qual que é o raciocínio, né? Se foi a lei B que tirou a validade da lei A, e depois veio a lei C e tirou a validade da lei B, a lei A voltaria a ter validade e vigência. Estão entendendo assim? Isso é repristinação. Isso pode? Não. A Lei de Introdução ao Direito veda o uso da repristinação no direito brasileiro. Qual que é o problema disso? São duas questões interessantes de prova. A primeira questão é o próprio conceito de repristinação. Agora os senhores já sabem qual o conceito. E já sabem também que isso não é admitido no direito brasileiro. A própria Lei de Introdução ao Direito, que explica o que é repristinação, diz que ela não tem vigor no direito brasileiro. Ok. Já seriam duas informações interessantes aí a ser usada em prova, né? O que é repristinação, qual o conceito, bem como que ela não é admitida no direito brasileiro por previsão expressa da Lei de Introdução ao Direito. Porém, a própria Lei de Introdução ao Direito diz, salvo quando ressalvado expressamente. O que ela está querendo dizer? Que, em regra, não se admite repristinação no direito brasileiro,
Porém, se for expresso, ela pode acontecer. Veja, essa ressalva aí, a maioria dos autores entendem inconstitucional. Mesmo a lei dizendo que pode, se for expresso, uma análise mais profunda, uma análise de um raciocínio lógico, um estudo, digamos, mais aprofundado, revela que não. Como assim? Por que não? Vamos tentar explicar isso. Vamos imaginar a lei penal. Os senhores ainda não estudaram direito penal, mas já vão compreender o meu exemplo, tá? Nós já sabemos do princípio da anterioridade da lei penal. Como assim? Uma lei penal, ela não retroage. Ela só vale daqui para frente. Se uma lei penal entrou em vigor hoje, ela só vai poder produzir efeitos daqui para frente, salvo quando beneficiar o réu. É claro, como que eu vou ser punido por uma coisa que eu fiz hoje e se hoje isso não é crime? Se amanhã isso virar crime, só vale de amanhã para frente. Quem fez aquela conduta descrita na lei como crime no dia anterior, ou na semana anterior, ou no mês anterior, ou no ano anterior, não pode ser punido, é óbvio. A lei penal ela só vale dali para frente quando prejudicar. Quando beneficiar, aí sim ela pode retroagir. Todo mundo compreende o princípio da anterioridade da lei penal, não é isso? A lei penal só vale daqui para frente. Suponhamos que consumir bebida alcoólica, hoje pode. Em época de pandemia, né? Todo mundo assistindo lives dos artistas favoritos, todo mundo está bebendo muito. Estudos indicam que o consumo de bebida alcoólica aumentou muito na pandemia. Tá, beleza. Amanhã, ou mês que vem, ou ano que vem, surge uma lei em que diz que consumir bebida alcoólica no Brasil é crime, virou crime. É igual usar drogas ilícitas, porque o álcool será considerado uma droga ilícita, que é uma droga, porém ilícita, né? Será considerado uma droga ilícita. Quem bebeu hoje, ontem, mês passado, ano passado, poderá ser punido? Claro que não. No dia que as pessoas beberam não era crime, só vale dali para frente. Tá, anterioridade penal, tranquilo de entender, fácil de entender, todo mundo já tem essa noção, mesmo não tendo estudado essa matéria ainda, seja no direito constitucional, seja no direito penal. Ele é objeto de estudo de 2 disciplinas no direito. Tá bom. Imagina diferente. Imagina que hoje consumir maconha, cannabis sativa, no Brasil é crime, é uma droga ilícita. Transportar, vender, comercializar, produzir, semear, enfim, é crime hoje. Suponhamos que amanhã deixe de ser crime. No Brasil, fumar maconha, usar maconha, vender, transportar, comercializar, produzir, não será crime mais. Amanhã. Essa lei vai retroagir. Ela vai retroagir porque ela irá beneficiar todos os réus em processos em que tem por objeto, né, o uso, o transporte, a comercialização, o depósito, enfim, da maconha. A partir de amanhã não será mais crime. Fizeram uma lei. Por uma hipótese, hein, pessoal? Viaja não. Tudo bem. Essa lei vigora por um ano. Ano que vem, dia 4 de junho de 2021, volta a ser crime. Veja, quem consumiu nesse período de 4 de junho de 2020 até 3 de junho de 2021 pode ser punido? Claro que não. Porque houve uma lei dizendo que durante este período, quem consumiu maconha estava agindo de acordo com a lei, sem problemas, tá? Aí eu te pergunto, e se houver menção expressa de repristinação nessa lei de 4 de junho de 2021, dizendo que a lei que foi revogada em 4 de junho de 2020 irá repristinar? Eu pergunto,
todo mundo que consumiu maconha de antes de 4 de junho de 2020 poderá ser punido? Haja vista a menção expressa da repristinação? Não. Por uma questão óbvia de segurança jurídica. Não, peraí, era crime, tudo bem, eu entendo isso. Só que depois deixou de ser crime, ou seja, a lei penal retroagiu, beneficiou todo mundo. Só que lá na frente voltou a ser crime de novo. Se eu permitisse a repristinação, ainda que expressa, eu estaria violando o princípio da anterioridade penal. Vocês estão entendendo? E qual que é o problema disso? Isso viola a segurança jurídica. A anterioridade penal está dentro de um conceito bem amplo que se chama segurança jurídica. Não pode. Então eu prefiro entender, como muitos autores, ok? Que muito embora a lei de introdução ao direito diga que é proibida a repristinação, e isso é verdade, porém, se houver previsão expressa de repristinação, ela poderá acontecer. Eu penso que essa ressalva de que poderá ocorrer repristinação de forma expressa é inconstitucional. Eu entendo que não pode haver repristinação de modo algum. Tudo bem até aqui? Todo mundo me entendeu? Eu noto que vocês não estão me interpelando lá no fórum. Talvez prefiram lives. Se for o caso, só me avisem, ok? Me avisem que a gente pode organizar uma bacana aí. Tá certo? Como ninguém está me interpelando lá, eu estou interpretando que não há dúvida. Espero que não seja o caso de desinteresse pela matéria, que essa é uma matéria muito legal, muito interessante. Vocês vão precisar dela para o próximo semestre comigo em Direito Constitucional. Espero, rogo, rezo, que já, né, para estarmos num convívio presencial. Vamos lá. Tudo bem? Então é a primeira questão interessante aí para um concurso público, tá? Muito embora a lei de introdução ao Código Civil diga que pode haver repristinação se houver menção expressa, um estudo mais aprofundado, um pensamento sistêmico, um estudo, digamos, analítico do tema revela que não. Mesmo se houver previsão expressa, não haverá repristinação, porque viola a Constituição. Em especial, no princípio da segurança jurídica. Os senhores vão estudar isso muito comigo em Direito Constitucional, tá bom? Vamos lá, vamos continuar então. Não confundam, e isso tem caído demais na OAB, isso tem caído em vários concursos, isso é muito interessante. Não confunda repristinação com efeito repristinatório. Efeito repristinatório pode acontecer e acontece com frequência. Há dois exemplos aqui nesse momento que eu posso citar de efeito repristinatório. Efeito repristinatório pode acontecer. Vamos imaginar, eu tenho a Lei A. A Lei A passou pelo processo legislativo de forma regular, entrou em vigor, passou pela vacatio legis, está produzindo efeito. Lá na frente, eu tenho um outro projeto de lei que também passa de forma regular pelo processo legislativo, entra em vigor, passa pela vacatio legis e começa a produzir seus efeitos, que é a Lei B. A Lei B revogou a Lei A, que veio antes dela. A Lei B revogou a Lei A, no meu exemplo aqui. Só que depois eles identificam uma inconstitucionalidade na Lei B. A Lei B viola a Constituição. Suponhamos que há um vício, descobriram um erro durante o processo legislativo, que tornaria a Lei B inconstitucional. Aí eles ingressam com a ação de inconstitucionalidade da Lei B. Mas até que isso ocorra, ela está produzindo seus efeitos, tá? A Lei B revogou a Lei B está produzindo efeito, mas há contra ela uma ação de inconstitucionalidade. Aí lá na frente, o Supremo Tribunal Federal, julgando a ação de inconstitucionalidade, olha e identifica realmente houve um vício, realmente há um erro, realmente a Lei B é inconstitucional. Quando o Supremo dá essa decisão, ele atua como se fosse um legislador negativo. O legislador cria leis. O legislador negativo, ele subtrai a lei. Ou seja, quando a lei é declarada inconstitucional pelo Supremo, ela deixará de existir. Ela perderá sua validade. É como se ela não existisse no ordenamento jurídico.
Sabe o que vai acontecer? A Lei A voltará a ter vigor, vigência e validade. Bruno, isso é repristinação? Não é. Isso é efeito repristinatório. Isso pode. Tudo bem até aqui? Espero que sim. Vamos continuar com outro exemplo de efeito repristinatório. Vamos falar de outro exemplo de efeito repristinatório. Eu tenho a Lei A, igual no exemplo anterior, passou pelo processo legislativo, entrou em vigor, passou pela vacatio legis, entrou em vigor. Aí lá na frente eu tenho a medida provisória número 1. A medida provisória número 1 revoga a Lei A. Os senhores sabem que a medida provisória ela pode ser aprovada pelo Congresso. Quando o presidente lança a medida provisória, ela já tem efeito de lei no seu primeiro dia. Né? Ela não passa pelo processo legislativo que a gente conhece, conhecido como ordinário ou comum. Ela não tem vacatio legis justamente porque ela é urgente, então ela não pode esperar. A medida provisória número 1 revogou a Lei A. E a medida provisória número 1 a ser submetida no Congresso, o Congresso pode aprovar, aí ela se transforma numa lei ordinária. Macete, uma medida provisória nunca pode tratar de um assunto reservado à lei complementar. Mesmo porque a medida provisória se transforma numa lei ordinária caso aprovada. Tudo bem, mas ela pode ser rejeitada também. Se ela for rejeitada, o que vai acontecer? A Lei A voltará a ter vigor, vigência e validade. Isso é uma forma de efeito repristinatório. Beleza, pessoal? As duas modalidades de efeito repristinatório, isso tem caído com frequência em exames da OAB e em outras provas de concurso. Fiquem muito atentos com isso, tá? Tudo bem. Vamos lá. O que a gente pode falar mais? Eu queria falar mais de segurança jurídica, mas eu vou gravar uma outra aula aqui na sequência para vocês. Vou botar 2 aulas para vocês, ok? Sobre segurança jurídica.